Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós faremos a leitura até o versículo de número 10. E a nossa reflexão de hoje tem como tema da morte para a vida. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Pai querido, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós pedimos ao teu Espírito Santo que possa falar ao nosso coração nesta hora, por meio da tua soberana palavra, Senhor. Nós queremos ser instruídos, nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser confortados, consolados, orientados por meio da tua palavra, transformados por meio da tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração e que teu Espírito Santo, Senhor, nos ministre nessa noite, no nome de Jesus, e para a tua glória oramos assim. Amém. Amém. Como eu disse, a nossa reflexão de hoje à noite tem o tema da morte para a vida. E é exatamente isso que esse texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10 nos fala, mostrando qual era a nossa condição e qual é a condição do homem, do ser humano sem Cristo, uma condição de morte. E é muito interessante porque se você for em um velório, você vai ver lá que aquela pessoa que está morta, aquele corpo morto, ele não responde a nenhum estímulo. Ele não vai sentir a mulher e os filhos chorando, ou o esposo e os filhos chorando, não vai sentir os amigos chorando, não vai sentir o cheiro ou perfume de alguém que está ali naquele lugar, não vai ser ofendido por ninguém, porque aquele corpo, aquele cadáver não responde a nenhum estímulo, a não ser que por uma ação sobrenatural de Deus, aquela pessoa seja ressuscitada, aquela pessoa levante dentre os mortos. Pois a Bíblia diz que essa era a nossa condição. Todos nós estávamos espiritualmente mortos. Essa era a condição do homem sem Deus, de todos nós. E a Bíblia diz que por um milagre sobrenatural de Deus, nós fomos espiritualmente ressuscitados. Esse é um milagre tremendo. E por conta dessa ressurreição espiritual, o que nós recebemos, essa doação de vida de Deus em nós, é que nós podemos então responder à voz de Deus, é que nós podemos responder à voz do chamado do Senhor para as nossas vidas. Esse texto então nos fala sobre 4 obras, que a gente vai ver atuando no ser humano. A primeira obra é a obra do pecado contra nós, como o pecado atua contra nós. A segunda obra é a obra de Deus a nosso favor. A terceira obra é a obra de Deus em nós, em nosso interior. E a quarta obra é a obra de Deus através de nós, como Deus age através de nossas vidas. Mas a primeira que nós vamos ver é a obra do pecado contra nós. E a gente vai perceber, não só nesse texto, mas em todas as Escrituras, o quanto o pecado ele é terrível, o quanto o pecado ele é destruidor. Deus alertou o homem desde o princípio, lá no início, lá no Jardim do Éden, que se ele desobedecesse, pecando contra Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra do Senhor foi: certamente morrerás. Ou seja, essa é uma certeza, é
uma absoluta certeza: se você desobedecer, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você pecar, você vai morrer. E desde lá a gente viu que o pecado gera exatamente isso: morte. Tanto é assim que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E em Romanos 3, 23 as Escrituras dizem que todos pecaram, todos sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus, e despidos estão da glória de Deus, e carecentes estão da glória de Deus. Então, sem exceção, todos pecaram, e porque todos pecaram, todos herdaram a morte. A morte é o salário do pecador. Então, todos nós estávamos mortos. Então, a Bíblia deixa bem claro que o homem sem Cristo está morto. O texto diz assim no versículo de número 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e em nosso pecado. E a Bíblia diz então que o homem sem Deus, qual é o estado? Além de estar morto, essa era a nossa condição, nós não tínhamos vida espiritual, ainda que nós andávamos, ainda que nós falávamos, ainda que nós fazíamos várias ações como humanos, nós tínhamos apenas a vida biológica em nós, mas nós não tínhamos a vida espiritual em nós. E por não ter a vida espiritual, a Bíblia diz que nós estávamos espiritualmente mortos. Além disso, o texto diz que nós éramos filhos da desobediência. No versículo de número 2 e 3 o texto diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa condição. Nós vivíamos uma vida de desobediência a Deus, porque a desobediência é o estilo de vida daqueles que não servem a Deus. A desobediência é o estilo de vida daqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A desobediência é o estilo de vida daqueles que não foram ressuscitados por Cristo por meio do novo nascimento. Era a nossa condição. Aí você pergunta: mas pastor, nós podemos ainda desobedecer a Deus? Podemos sim, a gente pode desobedecer a Deus, mas aquele que realmente nasceu de Deus não faz da desobediência um estilo de vida. Aquele que realmente nasceu de Deus não faz da desobediência algo comum na sua vida, passa a ser apenas um acidente, apenas uma falha no percurso, mas não é algo que você busca, não é algo que você intenciona, não é algo que você deseja. Contrário daqueles que ainda não nasceram de Deus, contrário daqueles que ainda não fizeram aliança com Cristo, contrário da nossa vida antes de ter o encontro com Cristo. Então, antes de ter o encontro com Cristo, além de estarmos mortos, a Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência. A outra característica do homem, do ser humano morto espiritualmente, a outra característica do ser humano que ainda não ressuscitou espiritualmente, que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, é que essa pessoa vive para satisfazer os desejos da sua carne. O texto diz no versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Então, nós andávamos na inclinação da nossa carne. E observe que a inclinação da carne gera para a morte. A Bíblia diz que aqueles que fazem a obra da carne, o que praticam a obra da carne, o resultado e a consequência é morte. E nós vivíamos inclinados para a carne, vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, como todo ser humano sem Cristo, como todo aquele que ainda não nasceu de Deus, que ainda não experimentou essa ressurreição espiritual, ele é inclinado para a carne. O que é carne? A Bíblia nos mostra que carne é a nossa natureza pecaminosa. São os desejos carnais que habitam no ser humano. E nós éramos inclinados para essa carne, nós éramos inclinados para essa natureza. E a Bíblia, por exemplo, nos fala, claro que não é uma lista completa, mas é só para que tenhamos uma noção. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, até o verso 19, a Bíblia vai nos falar sobre várias obras da carne, e diz lá que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Ou seja, ou nós estamos inclinados para o Espírito, para ouvir o Espírito e para nos mover na direção do Espírito e para satisfazer os desejos do Espírito, ou nós estaríamos inclinados para a carne, para fazer os desejos da carne, para satisfazer a carne. E aí a Bíblia fala de várias obras, claro, não é uma lista completa, mas é só para nos dar um exemplo. Ali fala de glutonaria, de bebedices, de prostituição, fala de fornicação, fala de adultério, fala de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de porfias, de contendas, de divisões, ou seja, várias
áreas em que as obras da carne estão operando, em que as obras da carne estão militando. E no final o texto diz que o resultado dessas obras da carne é o quê? Morte. Então nós precisamos entender que viver na carne fazia parte da nossa velha natureza, não faz mais parte da nossa natureza hoje. Por quê? Porque nós somos novas criaturas em Cristo, porque nós somos justiça de Deus em Cristo, porque nós somos filhos de Deus em Cristo. Então isso não combina com a nossa vida mais, isso não combina com o nosso estilo de vida mais, porque hoje nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas o homem sem Jesus, ele é morto. O homem sem Jesus é filho da desobediência. O homem sem Jesus é inclinado para a carne, e o homem sem Jesus está debaixo de condenação, porque o versículo 3 chama este homem sem Cristo, esse homem não ressuscitado por Cristo, de filho da ira. Então observe que no versículo 2 ele é chamado de filho da desobediência, e no versículo 3 ele é chamado de filho da ira, porque a desobediência leva exatamente a experimentar a ira, que significa julgamento de Deus, ou juízo de Deus, que é a ira justa de Deus contra o pecado. Essa ira de Deus não é uma ira egoísta como a ira humana. Muitas vezes nós nos iramos por motivos os mais banais. Muitas vezes nós nos iramos porque simplesmente os nossos caprichos não são satisfeitos. A nossa ira nem sempre é justa, mas a ira de Deus é a justiça de Deus contra o pecado. Essa justiça foi aplicada sobre Jesus na cruz. O juízo veio sobre Jesus, que assumiu o nosso lugar na cruz. Mas quando alguém decide não crer em Jesus, não se aliançar com Jesus, não receber pela graça essa justiça de Deus em Cristo, essa pessoa acaba experimentando o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Vocês estão entendendo, povo lindo? Então o homem sem Deus, ele é morto espiritualmente, ele é filho da desobediência, ou seja, a desobediência é um estilo de vida dele, ele é alguém inclinado para a carne, para as obras da carne, todas elas, e é também alguém que está debaixo de condenação, debaixo da ira. Não é o caso daqueles que fizeram aliança com Jesus, não é o caso daqueles que foram ressuscitados por Cristo, não é o caso daqueles que receberam vida, não é o nosso caso em Cristo Jesus. A Bíblia diz: todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Então você é filho de Deus por estar em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo o nosso coração cheio de gratidão por entendermos que essa é a nossa vida. É só nós olharmos um pouquinho atrás. No meu caso, há quase 30 anos atrás, e cada um aqui tem a sua história e o seu tempo que se converteu a Jesus. Mas se nós olharmos, nós vamos ver que era exatamente esse o nosso estilo de vida. Essa era exatamente a condição que nós tínhamos antes de fazer uma aliança com Cristo, antes de sermos resgatados pela graça de Deus, antes de sermos salvos em Cristo Jesus. Então, a primeira obra que Paulo vai falar aqui nesse texto é a obra do pecado contra nós. Mas aí agora ele vai falar sobre a obra de Deus em nosso favor. A partir do versículo 4 até o versículo 9 ele vai falar da obra de Deus em nosso favor. E é muito interessante porque aparece aqui logo de imediato essa conjunção adversativa, mas, no verso 4, né? Porque essa conjunção adversativa que aparece aqui, mas, vai dizer o quê? Vai mostrar algo que Deus fez contrário àquilo que nós vivíamos, a nossa condição antes. Ele vai dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo mostra do versículo 1 até o versículo 3 a obra do pecado contra nós, tudo aquilo que o pecado fazia em nossas vidas, estava fazendo em nossas vidas e faz contra as nossas vidas. Mas do versículo 4 em diante há uma intervenção de Deus, há uma intervenção dos céus, que Paulo introduz esse novo parágrafo com essa conjunção adversativa, mas, apesar de tudo aquilo que o pecado fez, mas Deus, que é rico em misericórdia. Isso mostra a intervenção de Deus em nossa história, como Deus interviu em nossa história por meio do seu Filho, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E agora a primeira obra que ele vai mostrar de Deus a nosso favor é o amor de Deus. O quanto Deus nos ama, o quanto nós somos amados por Deus, porque ele diz no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha que interessante isso. Olha como o apóstolo Paulo, ele vai adjetivar o amor de Deus, dizendo que esse amor é grande amor. Não é um amor pequeno, não é um amor fingido, não é um amor comum, é um grande amor. Amém?
E João 3,16 diz exatamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João não encontrou palavras para expressar esse amor. Ele poderia dizer assim: Deus amou o mundo de uma maneira grandiosa. Não, mas grandiosa ainda é pequeno para expressar o amor de Deus. Deus amou o mundo de uma maneira enorme, mas enorme ainda é pequeno para expressar o amor de Deus. Olha, Deus amou o mundo de uma maneira excelsa, mas excelsa ainda é pequeno para expressar o amor de Deus. E eu penso que João não encontra um vocabulário na língua humana para expressar a grandeza do amor de Deus. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, é como se disser, uma maneira inexplicável, uma maneira que palavras não conseguem produzir o significado. Deus amou o mundo de maneira tal, capaz de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero colocar isso de forma mais pessoal. Deus amou você. Deus amou você de uma maneira tão gloriosa, tão extraordinária, tão inexplicável, que Ele deu o seu Filho por você, para que ao crer nele, você pudesse ter vida eterna e não perecesse. Olha que coisa extraordinária, que coisa gloriosa. Então qual é a obra de Deus a nosso favor? A primeira delas é que Deus nos amou, e Ele demonstrou esse amor, diz o versículo 4, por meio de riqueza e misericórdia. Amém? Esse amor foi expressado em uma riqueza de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não dar para nós aquilo que nós merecemos, é não nos dar aquilo que nós merecemos. Porque o que nós merecemos, o que nós mereceríamos, o que todo ser humano merece sem a graça e a misericórdia do Senhor? Apenas condenação. Mas misericórdia não nos dá o que nós merecemos, que é a condenação. Misericórdia se estende a nos oferecer graça e perdão, mesmo sem nós merecermos a graça e o perdão de Deus. Além de nos amar, a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou. Versículo de número 5 diz: estando nós mortos, essa era a nossa condição, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Diga para o irmão que está ao seu lado: o pecado mata. Diga isso para 3 pessoas: o pecado mata. Nós estávamos mortos em nossos delitos, e o texto diz: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, Ele nos ressuscitou. Além de nos amar, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos foi o mesmo poder que ressuscitou a mim e a você. Porque o texto continua dizendo que nós estávamos mortos. Escute isso: o homem sem Deus, como era a nossa condição antes, não está doente. O homem sem Deus não está doente, ele está morto, irremediavelmente morto. A não ser que haja uma ação sobrenatural de Deus para trazer ressurreição, é impossível esse homem se auto-ressuscitar. Por isso que não adianta tentar pregar melhorias, moral, bom comportamento para o homem sem Deus. Ele pode até, por um esforço, por uma disciplina, mudar o comportamento externo, mas isso não vai produzir vida nele. Só Deus pode doar vida ao ser humano, a vida espiritual. Só Deus pode ressuscitar o ser humano. E essa ressurreição vem por meio da palavra do Espírito Santo, aplicando essa palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Então o texto diz que Deus ressuscitou-nos. Nós somos ressuscitados. Nós temos vida em Cristo porque fomos ressuscitados. E mais, o texto diz mais. O que Deus mais fez por nós? A Bíblia diz que Deus nos colocou em um lugar, em uma posição de honra. No versículo 6 diz: e juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Você foi exaltado na posição de honra em Cristo Jesus. Isso não é para a gente se orgulhar, nem se ufanar, nem se ensoberbecer, nem se gloriar. Pelo contrário, é para a gente ser revestido de mais humildade e gratidão, sabendo que foi isso uma obra inteiramente de Deus, por meio da sua graça. Nós somos exaltados por Cristo. Olha só, Deus nos amou, Deus nos ressuscitou e Ele nos exaltou. A Bíblia diz que nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Espiritualmente falando, você está assentado em uma posição de honra. Significa que você tem, da parte de Deus, a autoridade espiritual que o Senhor concedeu a você e a mim como crentes, como cristão. Autoridade espiritual é o que a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 15, verso 16 em diante. Amém? Capítulo 16, perdão, verso 15 em diante. Nós recebemos da parte do Senhor autoridade. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E o que mais?
a Bíblia diz então que Ele nos concedeu graça abundante. Isso tudo é a obra de Deus em nossas vidas. Ele nos concedeu abundante graça. Versículos 7 e a 9 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Então essa graça se manifesta em bondade. E ele continua dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o que mais Deus fez por nós? Deus nos concedeu graça abundante. A Bíblia diz que fomos salvos pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não merecemos. A salvação não é por mérito nosso, a salvação não é porque nós merecemos. Às vezes, não sei se você já ouviu, você pergunta a uma pessoa assim: você crê que você vai ser salvo? Ah, se Deus vê que eu mereço, né? Se Deus vê que eu mereço, que Ele me coloque num bom lugar quando eu morrer. Já viu essa expressão? Se fôssemos depender do nosso merecimento, se fôssemos depender do nosso mérito, estamos todos perdidos, irmãos. Todos, inclusive eu. Todos estávamos perdidos. Não é por nosso mérito, é pela graça. Por quê? Porque o padrão de Deus é muito elevado, ninguém consegue alcançar, nenhum de nós. A Bíblia nos fala lá em Salmo 139 que é tão alto que eu não posso atingir. Só Cristo alcançou esse padrão. O Cristo homem, né? O Jesus homem alcançou esse padrão. E quando Ele morreu em nosso lugar, e ao crermos nele, nós recebemos de graça esse presente maravilhoso da salvação. Então a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não é por mérito, não é porque somos bonzinhos, não é porque damos o dízimo em nossa igreja, não é porque fazemos caridade, não é porque vemos aos cultos com frequência, ou porque a gente evangeliza, ou porque a gente faz essas coisas boas do reino de Deus, que devemos fazê-las, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas não é por isso que a gente é salvo. A gente é salvo pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, e aí nós temos que agradecer a Deus todo dia. Quando o diabo quiser azedar o seu coração, fazendo você focar em pensamentos negativos, em batalhas, em lutas, em adversidades, em problemas circunstanciais, em questões financeiras, em problemas na família, seja em qualquer outra área, e o diabo quiser focar o teu pensamento nessas coisas para que o seu coração se azede e você fique entristecido, lembre-se que você foi salvo pela graça de Deus. Lembre-se que eu e você merecíamos a condenação, mas a graça veio e Deus interviu em nossa história. Por meio da sua graça nós somos salvos. Se nós não tivéssemos mais nada, se nós não tivéssemos uma família abençoada que Deus já nos deu, se nós não tivéssemos carro, nem casa, nem saúde, mais nada, nem filhos, nada que a gente é grato a Deus, se nós não tivéssemos mais nada, apenas o fato de termos a salvação em Cristo Jesus já era motivo suficiente para nós andarmos celebrando todo dia, saltitando na presença do Senhor todo dia, nos alegrando todo dia, dizendo: obrigado, Senhor, por tão grandiosa salvação, obrigado porque eu era um pecador, merecedor do inferno, mas o Senhor me salvou por tua graça, interveio a minha história, mudou a minha história por tua graça. Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou sobre aquela mulher: olha, ela amou mais porque mais foi perdoada. Quem mais foi perdoado, mais ama. Ou pelo menos quem tem mais consciência do perdão, mais ama o Senhor. Quanto mais consciência você tem do poço que você estava e como o Senhor te tirou de lá, mais a gente vai amar o Senhor. Porque a gente tem consciência: meu Deus, olha onde eu estava, olha que caminho eu vivia, e olha como o Senhor interveio e tirou a minha vida do lamaçal do pecado e me colocou firme na rocha. Então nosso coração vai se encher de gratidão. Nada de ficar azedo, nada de ficar amargurado, nada de ficar focando nos problemas, focando nas adversidades, focando nas lutas, focando nas dores. Não, vamos focar nessa grandiosa graça do Senhor em nos resgatar e nos salvar e nos abençoar. E sabe que notícia maravilhosa ainda? Essa mesma graça que nos salvou é a mesma graça que Deus nos concede todas as outras bênçãos. Todas as outras bênçãos vêm por meio da mesma graça. Essa graça que Deus liberou sobre nós para a nossa salvação é a mesma graça que nós recebemos perdão dos pecados, que nós recebemos reconciliação com Deus, que nós recebemos suprimento para cada uma das nossas necessidades. É a mesma graça que nós recebemos cura em nosso corpo, cura na nossa alma e nossas emoções. É pela mesma graça. A mesma graça que nos alcançou com salvação é a mesma graça que nos concede todas as outras bênçãos. Amém, queridos?
Qual foi a obra de Deus por nós? Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos colocou numa posição de honra e Deus nos concedeu graça abundante. Amém? Enquanto a obra do pecado era para nos destruir, a obra de Deus em nosso favor, é para nos restaurar, é para nos abençoar, para nos reconciliar com o Pai e nos salvar. Mas a terceira obra que a gente vê aqui nesse texto é a obra de Deus em nós. Então observe, a obra do pecado contra nós, a obra de Deus em nosso favor, agora a obra de Deus em nós, ou seja, em nosso interior. No versículo 10 diz assim, e a gente já está quase terminando, o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, o texto diz, somos feituras dele. A palavra do original grego fala de poema. Nós somos um poema de Deus. Nós somos uma obra de arte de Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus. Isso fala do trabalhar de Deus em nós. Amém? Nós não somos salvos ou não fomos salvos para as obras, mas somos salvos para as obras. Deus nos fez seu poema, Deus nos fez sua criação. Deus está trabalhando em nós, trabalhou em nós, está trabalhando em nós, em nosso interior, e fez de nós um poema, uma obra de arte. Nós éramos uma coisa feia, disforme do ponto de vista espiritual, mas Deus fez uma obra de arte em nós. E sabe qual é a notícia boa? A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Ele continua trabalhando em você, Ele continua pintando esse quadro em você, cada dia gerando em você essa imagem de Deus, cada dia fazendo de você mais e mais um poema, uma obra de arte de Deus. Ele está trabalhando em você, lapidando você, arrancando escórias, arrancando sujeiras, arrancando coisas de você e de mim, que não faz com que a imagem de Cristo seja expressa nitidamente em nós. Ele vai lapidando em nós, de tal maneira que quando as pessoas olharem para nós, vejam refletido em nós o rosto de Cristo, a glória de Cristo, a luz de Cristo, o brilho de Cristo. É igual aquela história do ourives, que alguém foi visitar o ourives, e o ourives estava malhando, trabalhando ali naquela prata, naquele ouro, e colocava no fogo, tirava, batia, malhava aquele ouro, colocava no fogo de novo, depois na água, malhava. E alguém perguntou: até quando você vai fazer esse processo? Quando é que você vai parar? Quando é que esse metal estará bom? E aí o ourives diz: quando eu olhar para ele e ele refletir o meu rosto, ele refletir a minha imagem. E é assim que Deus vai fazendo em nós. Ele está trabalhando em nós, num processo contínuo, para que nós possamos refletir a imagem dele, para que nós possamos espelhar Cristo aqui na terra, espelhar o caráter de Cristo. Por isso a Bíblia nos diz, em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou, refletindo o bom perfume de Cristo, refletindo a imagem de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo e refletindo a imagem de Cristo aqui na terra, em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossas ações, na forma que nós tratamos o nosso cônjuge, na forma que nós tratamos os nossos filhos, na forma que nós lidamos com nossos irmãos em Cristo, na forma que nós lidamos com as pessoas próximas a nós, como nós amamos as pessoas. Tudo isso é uma maneira de expressarmos a imagem de Cristo em nós, porque Deus está trabalhando em nós, trabalhando no nosso interior, arrancando a mágoa, arrancando o ressentimento, arrancando os traumas, para que cada vez mais nós estejamos conformes à imagem de Cristo. Então esse texto diz que Deus está trabalhando em nós, e você ainda não está completo. Ele continua trabalhando em você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você ainda não está completo. Diga isso para 3 pessoas: você ainda não está completo. Diga: Deus continua trabalhando em você. Por isso o texto sagrado diz: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. E por último, ele fala da obra de Deus através de nós. Então vamos recapitular 4 obras que Paulo fala aqui nesse texto: a obra do pecado contra nós, a obra de Deus em nosso favor, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. E o texto diz o quê?
criados em Cristo, verso 10, parte B do versículo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o texto diz que nós fomos criados para as boas obras. Criados como? Criados em Cristo Jesus, ou seja, a nova criação, o novo nascimento. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí talvez você pergunte, mas pastor, o versículo 8 não diz há pouco que nós não somos, verso 9, que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Como é que o verso 10 diz que nós somos criados para as boas obras? Então observe e entenda o contexto. Paulo está dizendo no verso 8, nós não somos salvos pelas obras, não, é pela graça. Agora no verso 10 diz, mas fomos salvos ou criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha a diferença. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para, ou seja, essa é a finalidade da sua salvação, não só ir para o céu, mas enquanto você estiver aqui na terra, você possa produzir boas obras, que é chamado em outros textos de fruto, que você possa gerar esses bons frutos, fruto do arrependimento, fruto de almas ganhas para o Senhor Jesus, fruto de abençoar o necessitado, de ajudar o pobre, o necessitado, são frutos ou são boas obras. E isso é uma forma de Deus estar trabalhando através de nós, porque você é as mãos de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Então qual é a mão que Deus vai usar? As suas mãos. Qual é as mãos que Deus vai tocar? As suas mãos. As suas mãos são as mãos que Deus vai usar para tocar as pessoas com toque de cura, com toque de milagre, com toque de amor genuíno, não de fornicação, mas de amor genuíno. As suas mãos são as mãos que Deus vai usar para abençoar, para acalentar pessoas no reino de Deus. As suas mãos são as mãos que Deus vai usar para estender ao necessitado, ao pobre, ao aflito. São as mãos que Deus vai usar para estender, para levantar o caído, para colocar de pé o caído. A sua boca é a boca que Deus vai usar para pregar a palavra, para ganhar almas para o Senhor. É a boca que Deus vai usar para anunciar o Evangelho. Não são os anjos, é a sua boca que Deus vai usar. Amém? Os seus pés são os pés de Deus aqui na terra, são os pés que Deus vai usar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, diz a palavra. Então Deus vai usar os seus pés para ir proclamando esse evangelho de unidade, esse evangelho de restauração, de cura, de transformação, de salvação. Deus vai usar você. O seu corpo é o corpo de Deus aqui na terra. A sua vida é a vida de Deus aqui na terra. Você é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você é representante do reino de Deus aqui na terra. Então Deus está trabalhando em você, mas também está trabalhando através de você. Porque você vai produzir boas obras. Para ser salvo? Não, porque já foi salvo. Não é para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Como resultado dessa salvação de Deus em você, você vai estar trabalhando, produzindo essas boas obras do reino de Deus, servindo com seus dons, como a Bíblia diz em 1 Pedro 4,10, servindo com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, colocando à disposição do reino de Deus, da obra de Deus, os seus dons, abençoando pessoas, servindo pessoas, pregando o evangelho, ganhando almas, cuidando de vidas, sendo a expressão do amor de Deus para tantas pessoas. Talvez você é a única expressão do amor de Deus que aquela pessoa vai conhecer, só através de você. Talvez você tenha acesso a pessoas que ninguém mais tem. Talvez você tenha acesso ao coração de certas pessoas que ninguém mais tem, só você tem. Você é aquela expressão do amor de Deus para aquela pessoa, lá na sua sala de aula, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, entre os seus conhecidos. É você que Deus quer usar para ser essa expressão do amor de Deus. Então esse texto fala exatamente sobre essas 4 obras. A primeira obra do pecado contra nós, quanto mal nos fez, mas aí fala da obra de Deus em nós, trazendo salvação, restauração, reconciliação. Depois fala a obra de Deus em nós, né? Como Deus trabalha em nós, trabalhando em nosso exterior. E por último fala sobre a obra de Deus através de nós. Deus nos salva, nos perdoa, nos redime, trabalha em nosso interior, trabalha em nosso coração, para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos ser bênção, instrumentos de Deus na vida de outros. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. E todo esse texto aqui é a expressão da grandiosa graça de Deus em nosso favor. Tudo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas e através de nossas vidas é pura graça,
é pura expressão de graça e de misericórdia. Nada a gente tem de se gloriar e se orgulhar, simplesmente ser gratos a Deus, porque escolheu pessoas tão pecadoras como nós e que nos alcançou tanto com sua graça, e não apenas nos salvou e nos perdoou, mas trabalhou em nós e fez de nós expressão do seu amor para outras pessoas. Que nós possamos entender isso e que nós possamos dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser canal de bênção, quero ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas quanto necessário for, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença do nosso maravilhoso Deus. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos te render graças. Obrigado, Pai, pela tua bendita palavra. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo dia após dia em nossas vidas. Obrigado por esse texto tão precioso da tua palavra e que teu Espírito Santo falou tão profundamente ao nosso coração. Oramos para que, em nome de Jesus, essa verdade da tua palavra caia em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus.